O vídeo hoje está um pouquinho diferente. Hoje eu escolhi compartilhar um pouco da minha rotina com a minha filha mais velha, a Vitória, de 16 anos. A Vitória é autista, nível de suporte 3, conhecido como autismo severo. Então a Vitória ela é dependente de mim. A Vitória eu tenho que dar banho, eu tenho que dar comidinha na boca. Esse momento é o momento do banho dela. Já lavei o cabelo, tô secando ela. Agora é o momento dos cuidados. A Vitória tem a pele extremamente ressecada, então eu tenho que passar hidratante nela sempre. E eu moro num lugar também que é muito quente e ela fica bastante na piscina, então a pele acaba ficando mais ressecada. Então exige uns cuidadinhos aí. Ali tá a irmãzinha dela do lado, sempre junto. E por que eu decidi, né? Por que eu escolhi trazer esse vídeo hoje aqui pro canal? Que é bem diferente, né, dos vídeos anteriores. Eu tava refletindo, né, a respeito da minha vida, de tudo que eu passei, né? Desde o momento que eu recebi o diagnóstico da Vitória até aqui, até o momento presente. E assim, desde o momento do diagnóstico, foram muitos anos de muita dor e muito sofrimento. Eu passei por muitas situações desafiadoras, mas o autismo foi a maior. Eu costumava falar que o autismo era a minha maior dor. O autismo, ele doía dentro da minha alma. Então, cada um tem, né, o seu calcanhar de Aquiles. E o autismo da Vitória, ele foi para mim... Naquela época, com a consciência que eu tinha, o autismo ele tinha sido a tragédia da minha vida. Então, eu trazia tudo que eu aprendia, né, a respeito do autismo, tudo que eu vivia, experimentava com ela, eu trazia assim dentro de mim como uma tragédia, como um karma, que algo de ruim eu tinha feito para passar por aquilo, né, que Deus não me amava, que eu tinha sido largada, abandonada, que eu devia ser alguém muito ruim para estar passando, né, por tudo isso. Então, assim, essa era a consciência que eu tive por muitos anos. E no caminho do autoconhecimento, né, que a espiritualidade me levou, isso não faz muito tempo, eu redescobri, essa é a verdade, que existem presentes em todas as situações. Em tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experimenta, existem presentes. É meio controverso, né, você parar e assimilar isso. Como que pode existir um presente dentro de uma tragédia, né, dentro de situações tão desafiadoras que causam tanta dor, não apenas para quem está passando, como para todos os envolvidos, né, as pessoas próximas. No caso do autismo, afetou todo mundo, né, que estava próximo a mim. Na época eu ainda não era casada. Quando a gente recebeu o diagnóstico, eu vivia com a minha mãe, com a minha irmã. Então, assim, foi um banho de água fria em todo mundo, porque a gente tinha muitas expectativas, né? A gente tinha muitos planos. Eu sempre quis ter uma menina, então eu imaginava, eu sonhava com a abençoada da menina. Quando ela nasceu, eu vim de uma situação bem desafiadora com o pai dela. Então, assim, o nascimento dela encheu a minha vida de esperança, né? Falei, não, eu vou criar ela sozinha, né? Vai ser uma bênção na minha vida e tal. E com a minha mãe, a minha irmã, né? Meu irmão sempre ali do meu lado. E quando veio o diagnóstico, eu senti como se o chão ele se abrisse e eu literalmente caísse dentro. Então, foi assim, algo que acabou comigo. Quando eu lembro assim, quando eu volto, né, nessas situações, eu penso que o que me manteve mesmo de pé foi a mão de alguém invisível que eu não via, que era Deus, porque foi algo assim que é como se eu tivesse morrido no momento que falaram para mim, né, que eu recebi o diagnóstico dela, que ela era autista severo, que ela ia depender de mim pelo resto da vida, né? Inclusive o médico que deu o diagnóstico dela para mim, ele usou o termo
mãe, você estuda, você trabalha? Eu falei, eu estudo e eu trabalho. Ele falou, então você vai sair do seu trabalho, você vai sair da escola se você estuda, porque a partir de agora a sua vida é essa criança aqui. Ela tinha 1 ano e meio. Ele falou, a partir de agora a sua vida vai ser ela, tá bom? Então o que quer que você faça, você vai parar e você vai cuidar dela, você vai ficar com ela precisa de você. E a sua vida, ele não falou com essas palavras, mas ficou muito claro que ele falou pra mim, a sua vida acabou aqui. E essa foi a sensação que eu tive por muitos anos, que a minha vida ela tinha acabado naquele momento. Então eu fiquei 7 anos cuidando da Vitória, 9 anos na verdade. Conheci meu marido e ela já estava com 9 anos. Eu fiquei 9 anos cuidando dela sozinha, só com a minha mãe e a minha irmã. Não quis me relacionar, não quis casar, fiquei só cuidando dela porque ela tinha vários problemas de saúde. Então assim, eu vivia a minha vida com ela, era médico, terapias e essa era a minha rotina. E quando eu conheci o meu marido, eu desejava ter mais um filho, né? Tanto que eu esperei bastante, esperei ela crescer bem e tal. Eu desejava muito ter outro filho. Mas aí vieram todos aqueles pensamentos de que, será que vai nascer especial também? Nossa, mas será que eu vou ter outro filho especial e tal? E como que vai ser, né? Então eu tinha muito medo quando eu engravidei. E eu pensava em ter um menino. E veio o rapazinho, que é esse que tá correndo aí pra lá e pra cá, serelepe, o Pietro. Graças a Deus o Pietro veio super saudável, mas eu sofri a gravidez inteira do Pietro com medo, porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, então eu tinha muito medo dele nascer especial, né? Eu escutava muito, tipo, nossa, vai nascer especial, primeiro especial, vai nascer especial. Então eu tinha muito medo, né? Eu engravidei com medo, eu tive ele com medo. E depois que o Pietro tinha 4 anos, eu engravidei da Melissa, que é essa bebezinha fofa que fica aí andando pela casa. Da Melissa já foi mais tranquilo, porque eu já não tinha medo. Como o Pietro não tinha, né, nenhum traço de autismo, então a Melissa foi mais tranquila. Eu já não pensava mais que a Melissa poderia ter autismo. Graças a Deus também veio um bebê super saudável. E no final das contas, né, o que hoje, refletindo a respeito de toda essa história com o autismo, qual é a consciência, né, que me trouxe hoje? Que tudo na vida são aprendizados, né? A gente recebe professores o tempo todo. O autismo, ele trouxe para mim tudo que eu precisava saber a respeito do que era amor incondicional, a respeito do que é você se doar para outra pessoa, porque eu não sabia disso, né? Eu vivia dentro do paradigma materialista, egoísta, eu só pensava em mim, a vida, ela só girava em torno do meu umbigo, literalmente. Então, assim, eu não tinha amor, compaixão pela minha mãe, né? A nossa relação sempre foi muito conturbada, eu fui uma adolescente que dei muito trabalho, né? Somos em 3 irmãos por parte de mãe e eu fui a que mais dei trabalho para ela. Então, assim, era o egoísmo nato, eu era o egoísmo personificado em pessoa. E hoje eu sei que existem, né, 2 pessoas, que é a Michelle daquela época e a Michelle de hoje. E eu tô muito feliz e muito grata, né, pela pessoa que eu me tornei. Então, uma pergunta que eu trago, né, que eu tô fazendo todos os dias, que eu decidi, eu escolhi essa pergunta para mim e eu fico com ela, que presente existe dentro dessa situação aqui? Que presente existe dentro do autismo que eu nunca percebi ou que eu não tô percebendo? Que se eu percebesse, traria uma realidade nova para mim e para todos os envolvidos. Qual é o presente que existe aqui? Né? Pega essa pergunta para você, né? Não sei qual que é o teu desafio, né? O que você passa, qual que é a sua vida, mas pega essa pergunta para você. Não vai em busca das respostas, não. Só faça a pergunta. As respostas por si só, o universo traz, mas fica na pergunta. Eu fiquei na pergunta, eu estou vivendo essa pergunta e eu estou começando a enxergar o autismo com uma nova perspectiva, né? Aquele peso, a dor, ela sumiu, ela foi embora. E eu estou olhando para o autismo da minha filha hoje com outro olhar, né? Como um grande mestre que veio me ensinando e vai continuar me ensinando, porque essa foi a missão de vida, né, que eu escolhi viver antes de nascer, porque eu já vim para cá sabendo que eu iria ser mãe de autista, e eu escolhi isso. Se eu escolhi isso, algum motivo tinha, né, é isso que eu vou viver, e é isso que eu tô vivendo, e é isso.